Olá, tudo bem? Eu quero ter uma palavrinha com você nessa tarde, ou nesse dia, nessa manhã, seja a hora que você está acessando esse vídeo. E eu creio que vai fazer grande diferença na sua vida. Quero falar sobre o poder de crer certo. O poder de crer certo. Existe um poder quando nós cremos de maneira correta na palavra, de maneira certa na palavra. Isso faz toda a diferença. O crer certo vai levar você a viver certo. É o crer corretamente que nos leva a ter uma vida correta, não o inverso. A gente tem aprendido exatamente o contrário, viver correto. Mas o crer corretamente nos faz viver corretamente. Ou seja, quando nós entramos na dimensão bíblica do Evangelho de Cristo, das boas novas em Jesus, nós vamos aprender a crer de maneira certa. Então vamos aprender a receber o favor merecido de Deus, que é a graça abundante que veio na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a graça abundante de Deus. É essa graça, esse favor merecido que vai sustentar você e levar você, então, a começar a viver de forma correta, começar a pensar corretamente, começar a falar corretamente e começar a agir corretamente. Eu quero ler para você a Escritura Sagrada. Diz aqui no capítulo 2 de 1 Coríntios, Paulo, pelo Espírito, dizendo: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciar-vos o testemunho de Deus, eu não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo, este o crucificado. Nós vamos continuar nesse versículo aqui, nesse capítulo, mas só nesse versículo aqui está falando algo muito interessante. Paulo está dizendo assim: olha, eu não vim com palavras eloquentes, eu não vim com sabedorias humanas, mas eu vim com o poder de Deus para falar para vocês de Jesus Cristo. Cristo é o centro. O Evangelho exalta Cristo. O Evangelho, Jesus Cristo tem que estar no meio. Ele está no meio de nós. Essa é a forma de crer correto. Quando Jesus é exaltado, quando Jesus está no meio. Onde Jesus está no meio, meu amado, todas as coisas começam a ficar corretas. Quando Jesus está no meio do seu casamento começa a ficar certo. Se Jesus está no meio das suas finanças vão entrar em ordem. Se Jesus estiver no meio da sua saúde, for o centro da sua saúde ficará perfeita. É a forma correta de crer. É sempre colocando Jesus no centro. Nós temos vivido um tempo onde a palavra da graça está começando a florescer, está vindo uma avalanche aí de pessoas que estão pregando o Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Evangelho da graça e da fé. Não tem como falar de fé sem falar de graça, e não tem como falar de graça sem falar de fé. Por quê? Graça, favor é merecido. Fé se recebe esse favor. Quem não entende o que é graça, não consegue entender o que é a fé bíblica, porque as duas estão conectadas uma na outra. A graça traz o favor merecido de Deus, eu entendo isso. É revelação para mim, eu entendo. Quando eu entendo que Deus me agraciou, me abençoou, me amou, independentemente do que eu fiz ou que eu deixei de fazer, um amor incondicional. Então, pela fé eu consigo receber, pela fé. Aí eu digo amém, eu digo eu recebo. Por exemplo, ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Eu digo sim, eu creio, eu recebo. Agora eu recebo pela fé. Então a graça e a fé estão exatamente conectadas uma com a outra, juntamente uma com a outra. Eu repito, não tem como eu falar de fé sem eu falar de graça, sem eu falar graça sem falar fé, porque as duas estão conectadas. Isso é uma forma de você crer corretamente. O crer certo traz o poder de Deus na tua vida. Não é viver certo que vai fazer com que eu consiga ficar bem tentando fazer certo, mas crendo certo, crendo de maneira correta naquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz, no que Ele tomou o nosso lugar naquela cruz. Essa é a grande diferença entre o Evangelho da graça abundante do nosso Senhor Jesus Cristo, como o Evangelho, outro Evangelho, como Paulo disse em Gálatas capítulo 1, ele disse: quem vos perverteu a vossa fé, vos fez pregar outro Evangelho,
Ele chamou de outro evangelho, não sou eu quem falei, foi o próprio Paulo quem falou. Então, porque eles estavam crendo de maneira incorreta, eles estavam crendo de uma forma incorreta, não crendo certo, biblicamente, com o evangelho que Paulo pregou pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele diz assim: eu não quis saber nada de vocês, a não ser de Cristo, o crucificado. Ou seja, Jesus é o centro de tudo. Eu quero saber de Jesus. As pessoas querem saber muito da tua conduta, como você está procedendo. Não, eu quero saber de Jesus na tua vida. Ele é revelado para você. Você tem Ele como o centro de todas as coisas na sua vida. Isso vai começar a gerar uma fé correta no seu coração. E você vai começar a crer de maneira certa. E essa maneira certa de crer vai mudar a sua maneira de ser. O crer certo vai te fazer viver certo. Crer corretamente nos faz viver corretamente. Nós vamos ter uma caminhada bíblica aqui que eu creio que vai fazer grande diferença na sua vida.